Olá, discípulos do Kyrios Jesus Christos, Rios Theos Soter. Somos a Igreja Batista Memorial da Ilha do Governador, uma igreja online para você se conectar e pertencer. Temos conteúdos do pleno conhecimento da Palavra de Deus, a Bíblia, que vai transformar a sua vida em todos os níveis e sentidos que você pode imaginar ou pensar. Eu agora desejo que você se sinta confortável e à vontade onde você está, em pé, andando, sentado na cadeira, no sofá, sentado na cama. Deus quer falar com você. Se prepare. Esse momento foi criado especialmente para você. E aqui agora eu vou compartilhar a parte 8 da série de mensagens bíblicas na carta que escreveu o apóstolo Paulo a Titos. Doutrina e vida, um binômio inseparável. Fique atento no significado. Relacionamentos que glorificam a Deus. Primeira parte. Abra sua Bíblia em Titos 3, de 1 a 3. Eu fico imaginando a carta do apóstolo Paulo a Titos ressalta de maneira esplêndida a profunda conexão que existe entre teologia e vida, doutrina e dever. No capítulo 1, o apóstolo Paulo tratou do dever do cristão em relação à igreja. No capítulo 2, o apóstolo Paulo tratou do dever do cristão em relação à família. E no capítulo 3, o apóstolo Paulo trata do dever do cristão em relação ao mundo. A sã doutrina inspira o dever, e o dever adorna a sã doutrina. A sã doutrina e o dever estão casados, e que nada os separe. Esse capítulo 3 da carta do apóstolo Paulo a Titos, Paulo se ocupou uma ordem interna das igrejas da ilha de Creta e com deveres dos seus membros uns com os outros. Agora o apóstolo Paulo faz um breve comentário sobre seu relacionamento com o poder civil e o ambiente pagão em geral. A pregação querusson da igreja primitiva jamais foi limitada a soterion, mas incluía instruções concernentes às implicações práticas da soterion para zoé aionios, para a vida diária e para a vida eterna. Os cristãos precisam produzir um impacto positivo na vida da sociedade. A vida cristã trata do seu correto relacionamento com as autoridades, com o próximo e com Deus. Vou examinar aqui agora mais detidamente esses tópicos. Ouça a relação do cristão com as autoridades. Titos, capítulo 3, versículo 1. Lembra-lhes, hipominesco, que se sujeitem, o potasso, aos que governam Axé,
as autoridades que sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra. Titos 3:1. As verdades cristãs precisam ser ensinadas e repetidas. O apóstolo Paulo começa o capítulo 3 ordenando que Titos lembre, riporminosco aos cristãos seu compromisso em relação ao Estado e às autoridades constituídas. O apóstolo Paulo já havia falado aos cristãos cretenses sobre esse importante assunto quando esteve com Titos naquela ilha. Agora o apóstolo Paulo, por meio dessa carta, relembra-os dos mesmos ensinos. Você não precisa ter nenhum constrangimento de repetir as mesmas verdades. Essa era uma prática apostólica. O cristão tem dupla cidadania. É cidadão do céu, a pátria celeste, e ainda mais do mundo. Ele, o cristão, deve obediência a Deus e às autoridades constituídas. Duas coisas são exigidas dos cristãos em relação às autoridades. Em primeiro lugar, submissão. Lembra-lhes, ripominosco, que se sujeitem, riportaço, Titos 3:1. Aqueles que governam são autoridades constituídas pelo próprio Deus e devem ser respeitadas e obedecidos. A obediência civil é responsabilidade do cristão. Ele, o cristão, não pode ser anarquista e insurgir-se contra o próprio Deus que a constituiu. Escrevendo aos Romanos, o apóstolo Paulo diz que não há autoridade que não tenha sido instituída por Deus. Romanos 3:1. Essa ordem do apóstolo Paulo foi dada em virtude das tensões sociais e políticas que pairavam na ilha de Creta. Os cretenses estavam constantemente envolvidos com insurreições, assassinatos e guerras destruidoras. A ilha de Creta havia sido subjugada por Roma em 67 a.C. e desde então permaneceu resistente ao jugo colonial romano. O apóstolo Paulo já havia destacado a atitude insubordinada dos cretenses em Titos 1, 10 e 16. Agora, Titos deveria orientar os cristãos de Creta a serem submissos aos seus governantes. A obediência dos cristãos, como cidadãos, deveria ornar a doutrina que pregavam. Guarde isso em sua mente. A obediência civil, porém, tem limites. O Estado não é o dono da consciência dos antropos. Sempre que o Estado se torna absolutista e opressor, invertendo e subvertendo a ordem, promovendo o mal e coibindo o bem, os cristãos têm direito e até o dever de desobedecer. A Bíblia diz em Atos 5:29, então Petros e os demais apóstolos afirmaram
apoknomai, antes importa obedecer a Deus que aos antropos. A autoridade é constituída por Deus para promover o bem e coibir o mal. Romanos 13:4. Não podemos cooperar com o Estado se ele reverter o seu dever dado por Deus, promovendo o mal, em vez de puni-lo e opondo-se ao que é bom, em vez de recompensá-lo e promovê-lo. A oração pelas autoridades e a obediência às suas instruções não significam aceitar passivamente atos condenáveis do governo e muito menos sacramentá-los. Quem ora pelas autoridades coloca-se sob o senhorio e o tribunal de Deus. Guarde isso em sua mente. Em segundo lugar, obediência, lembra-lhes, hipominosco, que se sujeitem aos que governam as autoridades, sejam obedientes. Titos 3:1. A submissão implica obediência e cumprimento dos deveres. O cristão precisa cumprir as leis e instruções das autoridades civis e pagar seus impostos com fidelidade. Romanos 13:6. O cristão precisa ser um cidadão exemplar, estando pronto para toda boa obra. Ele, o cristão, não é um problema para a sociedade, mas um benfeitor. O cristão precisa ser cooperativo nos assuntos que envolvem toda a comunidade, uma vez que a cidadania celestial não o isenta de suas responsabilidades como cidadão da terra. Guarde isso em sua mente. Coloque agora sua total atenção na relação do cristão com seus concidadãos. O cristão precisa se relacionar positivamente não apenas com as autoridades, mas com seus pares, ou seja, com todos os membros da comunidade. Você precisa ter relacionamentos corretos não apenas dentro da igreja, mas com os não crentes. O apóstolo Paulo menciona 4 atitudes que um cristão deve cultivar no trato com seus concidadãos. Se sente curioso ou curiosa em saber? Em primeiro lugar, não destruir a reputação das pessoas. Titos 3:2. Não difamem a ninguém. A ordem apostólica enfática, não difamem, blasfemou a ninguém. Titos 3:2. A palavra grega blasfêmia, blasfemeu, traduzida por difamação, traz a ideia de falar mal com o propósito de ferir. A difamação é um assassinato moral, mental e espiritual. A difamação é um assassinato moral, mental e espiritual. É usar a espada da língua para ferir e destruir a reputação das pessoas. O cristão não deve caluniar ninguém. Calúnia vem da palavra grega diabolos. O pecado da língua é um dos mais devastadores da sociedade. A língua é fogo e veneno. A língua mata e destrói. Aqueles que foram alvos da benignidade de Deus não podem ser instrumentos de maldade
para ferir as pessoas. Uma das maneiras mais aviltantes de promover a si mesmo é falar mal dos outros. O apóstolo Paulo menciona 4 atitudes que um cristão deve cultivar no trato com seus concidadãos. Se sente curioso ou curiosa para ouvir? Em segundo lugar, não destruir o relacionamento com as pessoas. Títus 3:2. O apóstolo Paulo continua: não sejam altercadores, amaxos. Altercar é criar confusão, provocar contendas, envolver-se em discussões que ferem as pessoas e destrói os relacionamentos. Você precisa pavimentar o caminho do diálogo em vez de ser um gerador de conflitos. Aqueles que foram reconciliados com Deus precisam buscar a reconciliação com as pessoas em vez de serem altercadores, criadores de confusão, contendas e outros. Guarde isso em sua mente. O apóstolo Paulo menciona 4 atitudes que um cristão deve cultivar no trato com seus concidadãos. Se sente curioso ou curiosa em saber? Em terceiro lugar, não cavar abismos, mas construir pontes de contato com as pessoas. Títus 3:2. O apóstolo Paulo prossegue: mas cordatos epieques. O cristão precisa ser uma pessoa polida. A língua do cristão precisa ser medicina e não espada. Você precisa tratar uns aos outros com dignidade e respeito. Você precisa viver em paz uns com os outros. A palavra grega epiekes kordato descreve a pessoa que não se detém somente à lei. O homem epiekes kordato está sempre pronto a temperar a justiça com a misericórdia. Trata-se da consideração indulgente para com as debilidades humanas. O homem epiekes kordato é aquele que, mesmo tendo o direito de usar a justiça, opta por agir com misericórdia. Guarde isso em sua mente. O apóstolo Paulo menciona 4 atitudes que um cristão deve cultivar no trato com seus concidadãos. Se sente curioso ou curiosa em saber? Em quarto lugar, não lutar pelos próprios direitos, mas entregá-los a Deus. Títus 3:2. O apóstolo Paulo conclui, dando provas de toda cortesia para com todos os antropos. A palavra grega cortesia, praotes, usada pelo apóstolo Paulo, vem de praus, manso. Essa palavra descreve uma pessoa cujo temperamento está sempre sob controle. A mansidão não é um atributo natural, não é virtude, é graça. Ser manso não é ser frouxo ou ficar impassível diante dos problemas.
Ser manso não é ser tímido ou covarde. Ser manso não é manter a paz a qualquer custo. Ser manso é não lutar pelos próprios direitos. Mansidão não é sinal de fraqueza, mas de verdadeira força. Os mansos e não os violentos é que tomarão posse da terra. Uma pessoa mansa é aquela que entregou seus direitos a Deus. Mansidão é aquela atitude humilde que se expressa na submissão às ofensas, livre de malícia e de desejo de vingança. A palavra praus, manso, era usada para descrever um cavalo domado e se referia ao poder sob controle. Fique agora atento na relação do cristão com Deus. O apóstolo Paulo, tendo tratado dos preceitos éticos e sociais nos versículos 1 e 2 no capítulo 3, agora o apóstolo Paulo dá a fundamentação teológica para um comportamento adequado na vida pública. A sua correta relação com as autoridades e com as demais pessoas é consequência da sua relação correta com Deus. A obra de Deus por nós e em nós pavimenta o caminho para a obra de Deus por nosso intermédio. John Stott considera o texto em apreço, talvez com a declaração de salvação mais completa que há no Novo Testamento. O apóstolo Paulo elenca 6 ingredientes da salvação, sua necessidade, porque é necessária, sua origem, de onde ela provém, a base, onde ela se firma, o meio pelo qual ela chegou até nós, seu propósito, para onde ela leva, e sua evidência, como ela dá provas de si. Guarde isso em sua mente. O apóstolo Paulo faz uma transição acerca do que devemos fazer para aquilo que Deus fez por nós. Ele agora fala de forma clara sobre os elementos da nossa salvação. Em primeiro lugar, a necessidade da salvação. O pecado atingiu todas as nossas faculdades, razão, emoção e volição. Estávamos perdidos e condenados. Os conversos ao cristianismo não eram melhores que seus semelhantes pagãos. A retidão cristã não torna a pessoa orgulhosa, mas agradecida. O grande pregador inglês do século XVIII, George Whitefield, quando via alguém caído na sarjeta, dizia: ali estaria eu, não fora a graça de Deus. Não encontramos a Deus, fomos encontrados por Ele. Não amávamos a Deus, fomos amados por Ele. Não salvamos a nós mesmos, fomos salvos por Ele. Se Deus não tivesse colocado o seu coração em nós, estaremos arruinados inexoravelmente. Longe de enumerar
pretensas virtudes pelas quais deveríamos ser salvos, o apóstolo Paulo faz um diagnóstico sombrio da nossa condição antes de sermos salvos por Jesus Cristo, Ios Theos Soter. O apóstolo Paulo faz uma transição acerca do que devemos fazer para aquilo que Deus fez por nós. Ele agora fala de forma clara sobre os elementos da salvação. Nós éramos nécios. Titos 3,3. Pois nós também outrora éramos nécios, anoetos. Nossa mente estava corrompida pelo pecado. A estutícia e a insensatez eram as marcas registradas da nossa vida. Nossos conceitos estavam errados, nossos valores distorcidos e nossos desejos corrompidos. A palavra nécio, anoetos, encerra o sentido de cegos, a realidade de Deus e de sua lei. Nécios, anoetos, é o indivíduo não apenas importante, mas por natureza incapaz de discernir as coisas do Espírito Santo. O aspecto sedutor desse pecado é que ele amortece a percepção da pecaminosidade do pecado. Nós éramos desobedientes. Nosso coração, além de tolo e obtuso, era rebelde e desobediente à autoridade divina e humana. Nossa inclinação era toda para o mal. Éramos transgressores da lei e rendidos a toda sorte de pecado. Estávamos depravados não só na mente, ainda mais na moral. Essa desobediência passava também por uma impaciência com a autoridade. Você sabia? Nós estávamos desgarrados. Titos 3,3. Pois nós também outrora éramos nécios, desobedientes, desgarrados. Nós não tínhamos deleite em Deus, nem em sua palavra, a Escritura Sagrada. Antes, nos desviávamos como ovelhas errantes. Cada passo que dávamos era para nos afastar mais de Deus. Essa palavra grega, desgarrados, planão, indica que os crentes de Creta, os cretenses, tinham deixado o caminho certo e eram simplórios nas mãos dos guias falsos. Nós éramos escravos de toda sorte de paixões e prazeres. Titos 3,3. Pois nós também outrora éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres. Titos 3,3. Nós estávamos com a coleira do diabo no pescoço. Nós éramos vítimas de forças malignas que não podíamos controlar. Nós vivíamos presos com grossas cordas, sujeitos a toda sorte de desejos pervertidos, embriagados por todas as taças dos prazeres mais aviltantes.
Nós sentíamos total inapetência pelos banquetes de Deus, mas profunda avidez pelo cardápio do pecado. Nós vivíamos em malícia e inveja. Titos 3:3. Vivendo em malícia e inveja. Nossa mente era cheia de maldade e sujeira. Nós vivíamos rendidos à inveja, cobiçando o que não nos pertencia. A malícia ou maldade é o que se faz quando se deseja o mal a alguém. A inveja é ressentir-se e desejar o bem que os outros têm. Essas duas atitudes insensatas interrompem todo o relacionamento humano. Inveja é olhar com má disposição a outra pessoa devido ao que ela é ou ao que ela tem. A pessoa invejosa sente um profundo desprazer ao ver a felicidade e a prosperidade do outro. Foi exatamente a inveja que induziu Caim a assassinar seu irmão Abel. Foi a inveja que lançou José na cisterna e fez Coré, Datã e Abirão se rebelar contra Moisés e Arão. Foi a inveja que induziu Saul a perseguir a Davi e fez os sacerdotes e escribas crucificarem o Quírios, Jesus Cristo e os Teosóter. Quero que você se lembre disso. Ainda mais, nós éramos odiosos e vivíamos odiando uns aos outros. Titos 3:3. Odiosos e odiando-nos uns aos outros. Nosso relacionamento conosco e com os outros estava em crise. Eu e você éramos odiosos e por isso odiávamos. Eu e você fazíamos o que éramos. Quando o nosso relacionamento com Deus está rompido, não conseguimos viver conosco nem com as outras pessoas. Longe de Deus, somos uma verdadeira guerra civil ambulante nas mãos do diabolos. O apóstolo Paulo diz para Timóteo a mesma coisa. Falou a Titos: eu quero que você coloque sua total atenção nas orientações apostólicas. Fique de olho nos últimos dias. Os últimos dias. 2 Timóteo 3:1. Sabe, porém, isto dos últimos dias. Últimos dias denotam o período pouco antes da parousia, a segunda vinda de Jesus Cristo e os Teosóter, e do fim da era presente. Nosso entendimento, porém, é que os últimos dias não são apenas uma referência escatológica aos últimos dias que precederão imediatamente a parousia, a segunda vinda de Jesus Cristo e os Teosóter, mas há uma referência a todo o período compreendido entre a primeira e a segunda vinda de Jesus Cristo. A nova era chegou com Jesus Cristo e os Teosóter. E por sua vinda,
a era antiga passou, sendo agora o amanhecer dos últimos dias. Ouça agora tempos difíceis. 2 Timóteo 3:1. Sobrevirão tempos difíceis. É enfático, Paulo é enfático quando escreve: sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão. Paulo diz que precisamos saber duas coisas acerca desse tempo do fim. Em primeiro lugar, esse tempo não é fácil para ser vivido. Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. 2 Timóteo 3:1. Esses dias são duros, furiosos e violentos. O apóstolo Paulo emprega o termo grego chalepos, o mesmo usado para descrever os endemoniados gadarenos que estavam furiosos. Mateus 8:28. A violência dos últimos dias será incitada pelos demônios. 1 Timóteo 4:1. No grego clássico, o termo foi empregado em referência aos perigosos animais selvagens e ainda mais ao mar violento. Ainda se aplica à conjunção ameaçadora dos corpos celestes. Esse tempo do fim é uma época de terrível florescimento do mal, em que todos os alicerces morais são sacudidos. É uma confrontação com as forças do mal. É como se o mundo se tornasse ainda mais mundano. Esse tempo do fim é marcado por uma ativa oposição ao Evangelho de Jesus Cristo Osios Theos Soter. O próprio apóstolo Paulo tinha sido detido, algemado e colocado na prisão como um prisioneiro comum por causa de sua fidelidade ao Evangelho do Kyrios, Jesus Cristo Osios Theos Soter. Na Ásia, todos o tinham abandonado, como Timóteo o bem sabia. Esses serão tempos de impiedade crescente, que culminarão no clímax da maldade, a revelação do homem do pecado. Em segundo lugar, o caos da sociedade é resultado daquilo que os homens são. Titos 3:2. Pois os homens serão egoístas. O mal não está fora, mas dentro do homem. Equivocou-se Jean-Jacques Rousseau quando declarou que o ser humano é essencialmente bom. Errou John Locke quando afirmou que o homem é uma tábua rasa, uma folha em branco, produto do meio. Não é o meio que corrompe o homem, é o homem que corrompe o meio. O ser humano não está corrompido por causa do mundo ao redor. O mundo ao redor está corrompido por causa do ser humano. O mal não vem de fora, vem de dentro do próprio homem. É do coração humano que procedem todos os maus desígnios. A sociedade rendida ao pecado é apenas um reflexo do próprio homem pecador. Ouça agora: a decadência da sociedade está relacionada com o que os homens são e, consequentemente, com o que os homens fazem.
Fique atento na descrição do apóstolo Paulo. A sociedade está decadente porque os homens estão invertendo os valores de Deus. O apóstolo Paulo diz que as pessoas direcionam seu amor para si mesmas, para o dinheiro e para o prazer. Poder, dinheiro e sexo. O que está essencialmente errado com essas pessoas é que o seu amor está mal dirigido. Em vez de serem, em primeiro lugar, amigos de Deus, são amantes de si mesmos, do dinheiro e do prazer. O cerne do problema é o coração. Este é o triste diagnóstico da sociedade atual. Você vai ouvir agora a conduta moral corrompida, 2 Timóteo 3, 2 a 4. O diagnóstico que o apóstolo Paulo dá da sociedade é sombrio. Quer saber qual a descrição que o apóstolo Paulo dá da sociedade? Como vivem os seres humanos? Quais são suas marcas? Esse tempo é marcado por um repúdio geral à lei, à decência e à afeição moral. O presente catálogo de vícios deve ser comparado a Romanos 1, 29 a 32. Vou analisar algumas categorias apenas para lhe ajudar no entendimento do assunto. Em primeiro lugar, a conduta moral em relação a nós mesmos. 4 pecados mencionados estão relacionados ao ser humano consigo mesmo. Primeiro, os homens serão egoístas. 2 Timóteo 3,2. A palavra grega philautos, traduzida por egoístas, significa literalmente amantes de si mesmos. As pessoas são narcisistas, amam a si mesmos e só se importam com o próprio bem-estar. São como o ouriço, tem veludo por dentro e espinhos por fora. Essa tendência à idolatria do eu tem arrebentado com os relacionamentos na família, na igreja e na sociedade. O egoísmo é o pecado básico do qual provém os demais pecados. No momento em que a pessoa torna sua vontade e seu desejo o centro de sua vida, destrói as relações com Deus e com o próximo. Uma vez que a pessoa se erige como Deus, a obediência a Deus e o amor ao próximo se tornam impossíveis. A essência do cristianismo não é o egoísmo, mas o amor ao próximo. Segunda coisa, os homens serão jactanciosos. 2 Timóteo 3,2. A palavra grega alazon significa fanfarrões, gabolas. Refere-se às pessoas que tocam trombeta proclamando virtudes que não têm, que se apresentam mais fortes, mais sábias, mais ricas do que na verdade são. São como o albatroz, que tem um papo muito grande. São como um restolho, que embora xoxo, jamais se curva. Plutarco usou esse termo grego para descrever o médico charlatão. Xenofonte diz que essa palavra alazon significa fanfarrões, gabolas, jactanciosos, era usada em alusão àqueles que pretendem ser mais ricos do que são, mais valentes do que são e prometem fazer o que não podem cumprir.
Terceiro lugar, os homens serão arrogantes. 2 Timóteo 3:2. A palavra grega hyperrifanos significa soberbo. É aquele que se mostra por sobre os demais, que olha para os outros empoleirado no palco da vaidade e vive de nariz empinado e andando de tamanco alto. Arrogantes são aqueles que têm mania de grandeza e veem a si mesmos como superiores aos demais, nutrindo certo desprezo por todos, exceto por si próprios. Essas pessoas soberbas hiperrefanos na igreja vestem as roupazes de Diótrefes e veem as demais como arrogantes. A essas pessoas Deus existe. Quarto, os homens não terão domínio de si. 2 Timóteo 3:2. A palavra grega akrates, sem domínio de si. Akrates significa sem domínio próprio. São os indivíduos escravos de si mesmos, dominados por suas paixões, desejos e vícios, são escravos da ira, da língua, do sexo, das drogas. O verbo kratein significa controlar, ter poder sobre algo. O homem pode chegar a um grau em que, longe de autocontrolar-se, converte em escravo de um hábito ou de um desejo. Esse caminho é inevitavelmente o caminho da ruína, porque ninguém pode dominar nada a não ser que, em primeiro lugar, domine a si mesmo. Você sabia? Em segundo lugar, a conduta moral em relação ao próximo. 6 pecados são mencionados pelo apóstolo Paulo. Você sabia? Para ajudar as pessoas a mudar, você precisa ajudá-las a ver a mentira na qual elas estão baseando seu comportamento. Em primeiro lugar, os homens serão implacáveis. 2 Timóteo 3:3. A palavra grega implacáveis, aspondos, significa sem trégua, sem acordo, sem perdão. Logo, aspondos refere-se à pessoa irreconciliável cujo ódio arde como fogo. O indivíduo implacável aspondos age como os moabitas que, não satisfeitos em nutrir ódio consumado pelos edomitas, exumaram o corpo do rei de Edom apenas para queimar seus ossos. Amós 2:1. Trata-se de uma ira que não cessa de arder. Aspondos implacáveis pode significar duas coisas. Pode referir-se ao homem que abriga um ódio tão profundo e implacável que nunca chegará a um acordo com quem tem discutido. Ou pode significar que o homem tem tão pouca honra que chegará a romper e desconsiderar os termos de um acordo. Você sabia? Segunda coisa, os homens serão caluniadores. 2 Timóteo 3:3. A palavra grega diabolos significa caluniador. O diabolos é o padroeiro dos caluniadores e o senhor de todos. É o pecado de espalhar contendas, disseminar intrigas, jogar uma pessoa contra outra, destruir pontes de contato e cavar abismos nos relacionamentos. Esse é o pecado que Deus mais abomina. Provérbios 6:16 e 19. Um caluniador
destrói o maior patrimônio que uma igreja tem, seu nome. Terceiro lugar, os homens serão cruéis, 2 Timóteo 3:3. A palavra grega cruéis, anemeros, era aplicada mais apropriadamente a uma fera selvagem, que é o ser humano. Portanto, seu significado aqui é o de um indivíduo tão selvagem que não tem nenhuma sensibilidade nem empatia, não tem vergonha na cara. Suas palavras machucam, suas ações ferem e suas reações são intempestivas e avassaladoras. Quarto, os homens serão traidores, 2 Timóteo 3:4. A palavra grega traidores, prodotes, significa delator, é a pessoa entreguista em que não se pode confiar. São os informantes traiçoeiros. Agem como Alexandre o latoeiro em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 14, que delatou o apóstolo Paulo, culminando em sua segunda prisão e consequente martírio. Os traidores, prodotes, comportam-se traiçoeiramente como Judas Iscariotes, são víboras peçonhentas, lobos vorazes, rochas submersas, perigos implacáveis, perigosos implacáveis. 5. Os homens serão atrevidos, 2 Timóteo 3:4. A palavra grega atrevidos, propetes, significa uma pessoa levada pela paixão. É usada para descrever aquele indivíduo que não para de falar ou agir movido completamente por sua paixão, incapaz de pensar de forma prudente e sensível. É o ser humano que não se detém diante de nada para obter seus propósitos. Você sabia? 6. Os homens serão inimigos do bem. 2 Timóteo 3:3. A palavra grega amigos dos prazeres significa aquele que não gosta de boas amizades. Esses são como urubus, preferem a podridão. Seu paladar moral perdeu completamente a sensibilidade. Essas pessoas têm uma atração mórbida por aquilo que está podre. Mude o pensamento, mude o comportamento. Em terceiro lugar, a conduta moral em relação a Deus. 4 pecados são descritos na relação do homem com Deus. Os homens serão blasfemadores, 2 Timóteo 3:2. A palavra grega blasfemadores, blasfêmia, significa insulto a Deus e aos homens. Descreve aqueles indivíduos que desandam a boca para falar contra Deus e contra o próximo, zombam de Deus, escarnecem do próximo com suas palavras carregadas de veneno. É a crítica cruel a Deus e aos homens. Segundo, os homens serão ingratos. 2 Timóteo 3:2. A palavra grega ingratos, acaristos, significa sem graça, sem gratidão. Refere-se a pessoas que se negam a reconhecer sua dívida com Deus e com o próximo. Esse é o pecado que mais fere, porque é o mais cego de todos. O termo se refere às pessoas que, mesmo recebendo tudo, não retribuem nada.
são como os 9 leprosos curados, que não voltaram para agradecer ao Kyrios, Jesus Cristo e aos Theosoter. São como brutos, que mesmo arrancado da sarjeta pelo imperador Júlio César, foi o algoz que o apunhalou pelas costas. Ou muda agora ou muda depois, mas você vai mudar. Terceiro lugar, os homens serão irreverentes. 2 Timóteo 3:3. A palavra grega irreverentes, anósios, significa indecente, ou seja, o indivíduo que vive abertamente no pecado sem qualquer recato ou pudor. Trata-se daquela pessoa que já perdeu a vergonha, não tem mais vergonha em nenhum sentido, e cujo objetivo da vida é satisfazer seus desejos pervertidos. Quarto, os homens serão mais amigos dos prazeres do que de Deus. 2 Timóteo 3:4. Essas pessoas adoram a si mesmas em vez de adorar a Deus. São ególatras e narcisistas. Estão embriagadas de amor por si mesmas. Vivem para satisfazer os próprios desejos. Fazem da vida uma corrida desenfreada em busca do prazer imediato. São consumados hedonistas. O lazer, a diversão, o culto ao corpo e o culto ao estômago estão tomando o lugar de Deus na sociedade contemporânea. A televisão, o cinema, o futebol, o salão de jogos estão ocupando a mente e o tempo dos cristãos. Em média, o cristão passa 25 horas por semana diante da televisão ou celular e apenas 1 hora semanal estudando a palavra de Deus, a Bíblia. Muitas pessoas que frequentam a igreja ainda vão a lugares que Deus abomina. O mundo as está apanhando em sua rede. Em quarto lugar, a conduta moral em relação à família. 2 pecados são mencionados. Primeiro, os homens serão desobedientes aos pais. 2 Timóteo 3:2. Este é o maior sinal de decadência de um povo, quando os filhos não respeitam mais os pais. Perderam por completo qualquer respeito à autoridade e o que se espera daí é anarquia e confusão. Segundo, os homens serão desafeiçoados. 2 Timóteo 3:3. A palavra astorgos significa sem amor familiar. Sem o amor entre os pais e filhos e sem a afeição no lar, não pode existir famílias saudáveis na igreja. Os filhos precisam se converter aos pais e os pais aos filhos. Quero que guarde isso em sua mente. Em quinto lugar, a conduta moral em relação ao dinheiro. Isso porque os homens serão avarentos. 2 Timóteo 3:2. Avarentos. A palavra grega philadrunos, traduzida por avarentos, significa literalmente amantes da prata. Éfeso era a casa do tesouro da Ásia Menor. Muitas pessoas ali se perderam não por causa da pobreza, mas da riqueza. Muitas pessoas perdem sua alma na fartura do que na escassez.
O dinheiro é o Deus mais adorado deste século. As pessoas matam, morrem, casam-se e divorciam-se por amor ao dinheiro. Gostou do significado e conteúdo em Titos, capítulo 3, versículos 1 a 3, e as instruções de Paulo a Timóteo em 2 Timóteo 3, de 1 a 4, agora se sente preparado a entregar sua alma, sua vida para Cristo Jesus? No momento de decisão em Cristo Jesus, seu destino é selado, sua alma é salva e muitos benefícios advirão. Venha, venha rapidamente para Cristo Jesus. Ele é a única esperança, a solução para a sua alma. Mas venha para Cristo Jesus, enquanto você ainda respira o ar da graça de Deus.